Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu não vou ler agora não, só para a gente, tomar tempo, não tomar tanto tempo. Mateus, capítulo 5, a gente vai ler os versos do 13 ao 14. Mas, queria contar um pouco para os irmãos, dessa história aí, tem um pouco a ver também com o que eu vou pregar nessa noite, de eu ter ido para lá, e de tudo que Deus tem feito lá também, porque como os irmãos viram hoje, essa igreja também é uma igreja que faz parte da minha vida, como missionário, e essa igreja tem sido uma bênção, porque foi através dessa igreja que houve esse chamado aqui, na região. Eu sempre ajudei lá na minha igreja e tudo mais, os irmãos já devem ter me visto pregando aqui também, mas chegou um tempo que Deus me chamou para ir para lá, faz mais ou menos um ano que está acontecendo essa minha ida para lá, e agora esse momento que eu estou lá em definitivo, e dentro desse um ano, irmãos, assim, aconteceu tanta coisa que eu até casei, A gente acha que as coisas vão, no tempo de Deus, são coisas que demoram e tudo mais, a gente vê que não, que o tempo de Deus é um tempo maravilhoso, que a gente demora para entender, mas que tudo chega no momento certo, na hora certa. E hoje lá na igreja, um dos motivos que o pastor Marquinhos me chamou para lá, foi para poder auxiliar ele lá na igreja, discipular a igreja, foi também para poder hoje trabalhar lá com os homens da igreja. Então hoje lá na igreja, eu e mais um irmão lá, a gente conduz esse trabalho com os homens da igreja lá. Eu também auxilio a Thaísa lá no centro. A gente também tem esse trabalho, esse campo missionário em Ourém, em qual todo domingo de manhã, não somente eu, mas um grupo de pessoas vai até lá nesse trabalho, fazer um trabalho evangelístico e social. Então, a gente está envolvido lá com a igreja. Eu tenho certeza que os irmãos vão receber mais notícia, através da equipe que acompanha a gente aqui, que, como a irmã falou aqui, acompanha muito bem também, sempre atento, sempre também muito atenciosa a responder a gente. Então, eu tenho certeza que os irmãos aqui estão investindo em algo maravilhoso, assim como a gente viu a igreja aqui que surgiu lá na África. Então, assim, para mim, tem sido um tempo maravilhoso, e tem algo que Deus tem falado muito conosco lá, e eu queria trazer essa mensagem para os irmãos, aqui nessa noite. O tema da mensagem hoje é a manifestação da nova identidade do cristão. Se eu pudesse escolher uma outra forma de falar esse tema, é como Deus quer que essa nova criatura, essa pessoa que nasceu de novo, viva a vida dela aqui na terra. Existem duas palavras que Deus tem falado muito com a gente lá, que é identidade, ou natureza, e propósito. E a gente vai ver nessa noite como essas duas palavras, elas fazem todo sentido no quê? Dentro da vida cristã. Então eu queria ler com vocês aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Queria que vocês me acompanhassem aí, por favor, nessa leitura. Então eu vou ler a palavra de Deus. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Feche seus olhos, ore por esse momento, ore pela pregação, pelo que você vai ouvir, e para que Deus possa, nessa noite, trabalhar nesse momento da pregação. Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, que o coração de cada um aqui, ó Pai, seja uma terra boa nessa noite. E que essa palavra, como uma semente do céu, ó Pai, caia sobre o meu e o coração de cada irmão aqui presente. Que a gente possa, ó Pai, tomar essa semente, que essa semente dê muito fruto dentro do nosso coração, Pai. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
Amados, esse texto é um texto muito conhecido e é um texto que foi, falado pelo próprio Jesus, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E qual é o contexto que esse texto foi escrito? Qual é o contexto, essa pregação foi falada? Jesus, naquele momento que ele chega à Terra, há mais de 2000 anos atrás, ele tinha uma certa expectativa por parte dos judeus daquela época. Eles acreditavam que viria um rei mais guerrilheiro, que iria tomar à força o poder e assim reinaria sobre toda a terra. E Jesus veio trazer esse novo reino, esse reino dos céus, de uma forma diferente. E esse reino, ele veio combater uma outra coisa, e não era apenas as pessoas, mas era combater o pecado. E aí, chega um dado momento, que Jesus precisa se reunir com seus discípulos, então ele leva seus discípulos ao monte, e ele começa a trazer uma série de ensinamentos para os seus discípulos, que é isso que se chama o Sermão do Monte. Então a gente olha para o Sermão do Monte, para esse sermão a gente vê lá que a gente não pode adulterar, que a gente não pode matar, e esse sermão que fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, esse sermão que não é um sermão que fala para a gente o quê? Como ser salvo. Pelo contrário, esse sermão, ele fala sobre a vida daqueles que são salvos. Jesus estava querendo trazer para nós uma referência de como o cristão deveria agir no mundo. Para quê, irmãos? Para que a gente não ficasse perdido. Porque Jesus sabia que aqueles discípulos que estavam com ele ali, a qualquer momento, eles poderiam se enganar. Eles poderiam seguir um outro tipo de doutrina, uma nova forma, um novo estilo de vida. Vou te dar um exemplo. Não precisou muito tempo depois, quando começou essa era monástica cristã da Igreja Católica, no ano 1500 e pouco, a igreja começou a ficar reclusa. Então, as pessoas iam para os monastérios e achavam que viver a vida cristã era viver uma vida dentro de um monastério, lá orando, fazendo, se benzendo, enfim, fazendo essas coisas. E aqui Jesus está falando que a vida cristã é uma vida que tem que ser vivida em sociedade. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, porque Jesus esperava que essas pessoas vivessem o que ele chamou para viver, não somente dentro da igreja, mas vivessem isso em sociedade. Então, quando Jesus fala aqui, como vocês perceberam, logo no início ele fala assim, vocês são a luz, vocês são o sal da terra, e depois ele fala assim, vocês são a luz do mundo. Então Jesus não fala, quando vocês agirem de determinada forma, vocês serão. Ele fala, vocês são. Ou seja, ele está falando sobre algo da nossa natureza, da natureza daqueles que nasceram de novo. Ele está falando de algo que é da nossa essência. Eu quero te dar um exemplo sobre isso. Preste atenção. Por exemplo, não é da natureza do cachorro miar. Você não vai ver um cachorro miando por aí. Da mesma forma que tu não vai ver um gato latindo, porque não é da natureza dele fazer isso. Então, também, é da natureza do cristão viver de determinada forma. Jesus esperava que isso fosse parte daquilo que nós somos. Isso não é algo que a gente tem que se tornar, isso é algo que nós somos. Então ele fala assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então Jesus está falando aqui nesse momento da natureza do que ele nos criou, do propósito, da forma e da maneira que ele nos criou para ser. Então, passando o seguinte, você vê nesse texto, a gente leu a parte final do capítulo 5 aqui. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus fala sobre os pobres em espírito. Ele fala sobre os que choram, bem-aventurados que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Então, dentro dessas características, nós entendemos o quê? Que o cristão, ele é isso. Ele fala assim, vocês, bem-aventurados, pobres em espírito. Então, o cristão, ele é pobre em espírito no sentido de que ele é uma pessoa dependente de Deus para ser salvo. Ele não vai ser salvo pela força da vontade dele. Ele é bem-aventurado os que choram, por quê? Porque o cristão, ele é aquele que se arrepende verdadeiramente do pecado. Então, Jesus vai falando assim, vocês são assim, bem-aventurados pobres em espírito, os que choram e tal. E chega um momento que ele fala como que essas características de quem nós somos, pobres em espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, se manifesta na vida do cristão.
ele fala que essas características, elas se manifestam como sal e como luz. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que esse texto está conectado, um com o outro. Se você perceber, Jesus está falando, ó, bem-aventurados são os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e chega um momento ele fala assim, ó, vocês que são isso, que eu acabei de falar, são determinada coisa. E aí, nesse texto aqui, a gente vai aprender, amados, três coisas. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como essa natureza se manifesta. Então, eu quero ler com vocês, e agora a gente vai ler o texto e vai explicar o texto, e aí a gente vai dando continuidade à lição, à pregação. Então, vamos lá, ele fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Então, Jesus compara esse homem, essa mulher que nasceu de novo, ao sal. Então, naquela época, como vocês já devem saber, não tinha energia elétrica, então as pessoas usavam o sal para preservar os alimentos e para temperar os alimentos. Então, Jesus está falando que é da natureza do cristão, dessa pessoa que nasceu de novo, ter esse tipo de comportamento, ou ter esse tipo de efetividade na vida, na sociedade. Ele é uma pessoa que, quando chega em determinado lugar, ele impede que aquilo ali apodreça, e ele também é uma pessoa que, quando ele chega no lugar, ele consegue tirar algo melhor daquilo que as pessoas estão fazendo de determinada forma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o casamento. O cristão deveria ser a pessoa que extrai do casamento o melhor. O cristão deveria ser a pessoa que extrai do fato de ter um filho a melhor coisa. Por isso que ele é o sal, porque ele não só preserva os casamentos que estão em volta de acabar, mas ele consegue trazer do casamento algo que as outras pessoas que não são cristãs conseguem tirar. Amém? Então ele continua, ele vai dizer assim, ó, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí ele vai falar depois assim, ó, vocês são a luz do mundo. Então esse cristão, essa pessoa, ela, lembre-se que eu estou falando como essa nova vida que nós temos se manifesta na sociedade. Essa é a primeira lição. Então a gente viu que ela se manifesta para impedir a deterioração da sociedade, que a sociedade apodreça. Ela também faz com que o cristão tire o melhor da sociedade, temperando a vida, e ele também fala aqui que o cristão é aquele que é a luz do mundo, ou seja, ele é aquele que ilumina aquilo que ninguém está conseguindo iluminar. Então, quando as pessoas chegam perto do cristão, elas deveriam ter mais clareza sobre a vida. Elas não deveriam ver, por exemplo, pessoas tão ansiosas, porque esse cristão, ele sabe que Deus é o Pai, ele diz que sabe que Deus cuida de todas as coisas, que Deus é soberano. Então, quando uma pessoa que não é cristã, é normal ela ter ansiedade, é normal ela ter algum problema com a família dela, de determinada. Não estou falando também, irmão, que tipo assim, né, que isso não vai acontecer com a gente. Mas o que Jesus diz é que deve haver uma clareza maior por parte dos cristãos sobre a vida. Então, quando as pessoas se aproximam de nós, elas precisam ver algo que ilumina os olhos delas, que tiram as escamas dos olhos delas. Elas precisam olhar para a gente e ver alguma coisa de anormal, de diferente. Elas precisam olhar para nós e falar assim, olha, aquela pessoa ali, ela vive a vida de uma forma diferente. Eu não estou falando de ter dinheiro, irmão. Eu estou falando de ter uma sabedoria sobre a vida, sobre como conduzir, por exemplo, a sua empresa. Olha, essa pessoa conduz a empresa de uma forma diferente. Está vendo? Parece que ela não está o tempo todo tentando ganhar dinheiro dos outros, explorando as pessoas. Parece que para ele, a forma de enxergar as coisas é mais simples. Então, como Deus escolheu que a vida do cristão se manifestasse na sociedade? Primeiro, restringindo que a sociedade apodrecesse. Segundo, temperando a vida. E terceiro, clareando as coisas, e eu vou te dar alguns exemplos para isso. O primeiro exemplo está num livro de um filósofo que se chama Kyle Harper, e ele fala sobre, no ano 300 da história da humanidade, existia uma forma de tratar o casamento, certo? Hoje, o casamento é visto de uma forma pela sociedade, aqui, mas há 1.700 anos atrás ele não era visto dessa forma. Então, esse filósofo, o Kyle Harper, ele aponta que a primeira revolução sexual que aconteceu na história da humanidade foi através do cristianismo. E olha só o que ele fala nesse livro.
Ele fala o seguinte, que há 1.700 anos atrás, as pessoas que tinham uma classe social elevada, elas poderiam escolher ter relação sexual com quem elas quisessem, além da esposa dela, e a esposa não tinha problema com isso, porque eles eram poderosos e eles escolhiam, e era assim que a sociedade funcionava. Só que aí veio o cristianismo, como o quê? Como sal, salgando, tirando o melhor do casamento, impedindo as coisas de apodrecer, e começou a trazer uma nova forma de enxergar o casamento. E aí aconteceu a primeira revolução sexual da história da humanidade, porque agora os cristãos começavam a ser marido de uma só mulher, só podendo ter sexo consensualmente com a mulher, porque senão isso era estupro, isso não era considerado na época. Então você vê como um simples fato revolucionou a história da humanidade. Hoje é uma coisa completamente anormal você falar assim, você pensar que alguém chegaria só porque ele é o, sei lá, um deputado federal e falar, eu quero ter relação com aquela pessoa lá, pode vir. Você não pensa que isso é uma coisa normal. Por quê, irmãos? Porque o cristianismo, ele sempre foi sal. Isso não é uma novidade. Deus já sabia que quando o cristianismo chegasse pela terra, ele transformaria a forma das pessoas enxergar a vida e viver a vida. O segundo exemplo é o seguinte, a forma de ética cristã que hoje todo mundo segue e acha que é uma ética que não é cristã. Vou te dar um exemplo. Dentro desse livro, esse autor fala sobre uma outra forma com que o cristianismo revolucionou a sociedade. Ele conta uma história de, também no ano 500, no ano 600 da história cristã, que os homens, e quando eles iam ter alguma atitude, por exemplo, para roubar uma outra pessoa, eles não tinham essa atitude porque isso envergonhava o clã deles, a família deles. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa estivesse caminhando aqui na rua à noite, aí ela visse uma pessoa passando, essa pessoa com muito dinheiro na mão, ela não roubaria a pessoa, aquela velhinha que estivesse passando na rua assim, que seria fácil roubar, ela não roubaria a pessoa, por quê? Porque ela teria medo de envergonhar a família dela. Então, a forma ética de enxergar era focando o quê? A família. Só que hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão falar assim, não, até quem não é cristão, se você for perguntar, vai falar, não roubo, porque, vai fazer mal para outra pessoa também precisa do que ela tem. Então, a forma ética de enxergar hoje, dentro da sociedade, esse tipo de acontecimento, é pensando no outro. Isso não era normal. Então você vê que o simples fato de nós sermos quem nós somos, nós já estamos há anos e anos e anos-luz manchando e trazendo o melhor dos seres humanos através dos séculos. E isso já tem acontecido. Terceiro, o primeiro ser humano a falar contra a escravidão, depois de Jesus Cristo, foi Gregório, um bispo de Nissa. No ano 370 da história, um bispo, ele pregou um sermão que se chamava assim, quantos arroblos vale a imagem de Deus? Amados irmãos, eu estou contando essas histórias para você ver que isso já está acontecendo. O que Jesus falou, que nós deveríamos ser sal e luz do mundo, é uma coisa que já está acontecendo. Agora, Paulo, como isso se manifesta? Eu falei, irmãos, é nós que estamos aqui sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. É nada mais e nada menos que isso. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente está esperando que as pessoas lá fora façam coisas que vão mudar a sociedade, sendo que Deus está esperando que nós, que estamos aqui, possamos assumir essa responsabilidade de sermos essa referência que a sociedade precisa. Então, quero trazer algumas aplicações sobre esse ponto para você. A primeira aplicação é, a sua vida tem sido essa referência dentro da sua casa? Quando as pessoas olham para a sua família, elas veem uma referência de casamento na qual tira as escamas que estão nos olhos dela, sobre o que é tratar uma mulher, sobre o que é uma mulher tratar um marido. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas veem, eu não estou falando, amados, eu não estou falando exemplo de pessoa perfeita, não. Eu não estou falando de pessoa que não tem pecado. Eu estou falando de pessoa que é uma referência no agir, no falar, porque pecar a gente peca.
repito, você tem sido uma referência, por exemplo, no seu trabalho. Quando as pessoas olham para você, elas veem algo de diferente na forma com que você serve as pessoas. Elas veem uma pessoa que serve porque está ali apenas para ganhar um salário. Elas veem uma pessoa que serve de bom grado, com alegria, que está fazendo aquilo ali como se fosse para Deus e não para o homem. Segunda aplicação, como você tem afetado as pessoas ao seu redor. Quando você chega nos ambientes que você chega, as pessoas percebem uma pessoa com mais equilíbrio, uma pessoa mais madura, uma pessoa menos faladora, menos fofoqueira. As pessoas percebem que você está afetando de forma positiva as relações dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja, amados irmãos, percebem que você, quando chega, você agrega. Lembra, eu estou falando da sociedade, nem estou falando da igreja. As pessoas no seu ambiente de trabalho, as pessoas da sua família têm observado isso. Terceira aplicação, quando as pessoas têm contato conosco, elas saem com mais clareza. Quando as pessoas entram em contato com você, elas saem mais confusas sobre a vida ou saem com mais clareza sobre a vida? Saem mais esclarecidas. Quarta aplicação, o mundo não vai conter o avanço do mal. Somente nós podemos fazer isso. Porque, amados irmãos, percebam, olha, por que a gente precisa da polícia militar e da polícia civil? Se o mundo fosse tão bom como a gente acha que é. Por quê? Era só acabar, então. Por que a gente não acaba com a polícia militar? Por que a gente não acaba com os exércitos? Porque o mundo, amados irmãos, ele está fadado a apodrecer. Essa é a condição que Deus colocou o mundo aqui para nós. Se nós somos o sal, é sinal de que o mundo ele está no estado de apodrecimento. Então, eu e você não podemos esperar que eles assumam a responsabilidade sobre as crianças. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Os pais estão esperando que o governo faça algo que vai beneficiar as crianças na escola, sendo que os pais não têm uma vida de educar o cristão ou o filho dentro de casa, como cristão. Ele não para com o filho e conversa, filho, vou te explicar aqui o que é a Trindade, vou te explicar aqui o que é o cristianismo, eu não vou te explicar. Aí ele vem para o culto e acha que apenas o que as irmãs fazem aqui com as crianças vão educar o filho no cristianismo. Amados, isso aqui é uma ajuda. Isso aqui é a cereja do bolo. O arroz com feijão a gente faz em casa. Amados, essa realidade, essa responsabilidade está sobre nós. Quinta aplicação, o mundo nunca vai produzir luz como Jesus. A gente já viu a humanidade no século XIX, no século XVIII, esperando que aquela nova estação das luzes, esses seres humanos que eram muito esclarecidos, produzissem o quê? Uma clareza sobre a sociedade. Agora o mundo vai se revolucionar, porque agora só tem pessoa inteligente, a ciência está avançando, e aí foi lá eles produziram o quê? 3 grandes guerras mundiais. Mataram 2 milhões de judeus na Europa, a sociedade mais inteligente da face da Terra, onde produziu mais filósofos, mais faculdades boas que tem na face da Terra, o lugar onde tem mais luz, matou 2 milhões de pessoas, irmão. Você realmente acredita que esse mundo por si só irá produzir luz que só você pode fazer? Amados, isso reveste o nosso papel de importância. Jesus não está falando aqui que você tem que ser um pastor, não. O papel que você tem na sociedade, graças agora a você ser um filho de Deus, é algo importantíssimo. Tudo, todas as suas atitudes, tudo que você faz, toda a sua forma de agir, você está diariamente envolvendo pessoas, influenciando pessoas. Dentro da sua casa, dentro da sua família, as pessoas precisam de você. E às vezes você está falando assim, não, vou te levar até Jesus. Não, elas precisam de você. Que você seja uma referência de Jesus aqui na terra. Essa responsabilidade é nossa. Agora, por quê? Muitas das vezes, essa natureza não tem se manifestado. Essa vai ser a nossa segunda lição. As causas de quando essa nova natureza não se manifesta na vida do crente. E aí a gente vai ver no texto, dá uma lida comigo lá. Ele fala assim, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo?
para nada mais presta, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a primeira coisa que ele fala assim, naquela época, eles tiravam o sal do Mar Morto. Então, eles tiravam um pouco misturado com a areia. Então, quando o sal estragava, eles jogavam o sal que não prestava mais no chão. Para quê? Para deixar a terra mais fácil de caminhar. Então, eles utilizavam o sal para isso. Então, quando o sal não estava servindo mais para cozinhar e para preservar o alimento, eles jogavam o sal no chão. Por quê? Porque não prestava mais. Então, Jesus está falando para a gente, é que quem não vive o propósito, amados irmãos, não presta para nada. Quem não tem servido como uma referência para a sociedade, não serve para nada dentro do reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, que tem impedido isso, é a contaminação com o mundo. Hoje, por exemplo, você vê, esses dias eu estava passando na minha timeline no Instagram, assim, descendo, aí eu vi uma pessoa no Big Brother, e ela estava orando a Deus, aí depois cantou uma música sobre Deus e terminou com um pagode. Essa é a forma com que a sociedade enxerga os cristãos hoje, irmão. Um sincretismo religioso gigantesco. Então, a pessoa é cristã, ela acredita em signo, ela acredita, em tudo. Uma das coisas que tem mais impedido da gente ser sal é porque nós estamos nos contaminando com o mundo. E não só com o mundo, mas também com má teologia. Então, tem muita gente ainda dentro da igreja que acredita que para ir para o céu, tudo na base do que eu dou aqui financeiramente para a igreja. Amados irmãos, a gente sabe que a gente vai para o céu por causa do sangue de Jesus Cristo que nos cobre de todo o pecado. Amados, se nós ficarmos contaminados ouvindo qualquer tipo de pregação, se a gente ficar contaminado vivendo a nossa vida de sociedade como se nada fosse nos influenciar, eu viro e mexo, eu falo isso, irmãos, para pessoas próximas a mim. Não adianta você achar que você tem uma vida no Instagram, no TikTok, no Kawaii e etc e tal lá, vendo toda hora, você fica mais de 7 horas por dia no seu celular e achar que isso não vai influenciar a sua mente e seu coração. É impossível. É óbvio que isso vai te influenciar para o bem ou para o mal. Então, muito do nosso cristianismo tem se tornado um cristianismo, às vezes, que não dá para entender. Às vezes você conversa com a pessoa, parece que ela não é cristã. Ela está te induzindo a se vingar de outra pessoa. Ela fala assim, não fala mesmo com ele não é assim mesmo, não. Não pode fazer isso com você não e tal. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Essa pessoa realmente é cristã mesmo? Ela realmente está agindo como se ela fosse uma pessoa que fosse tirar o melhor da sociedade e impedir a sociedade de apodrecer? A segunda coisa que tem impedido a gente de ser sal e luz do mundo é a falta de novo nascimento. Tem muita gente, irmãos, dentro da igreja que não sabe se nasceu de novo. Nunca se perguntou, será que eu nasci de novo? Será que realmente eu sou um filho de Deus? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito confirmaria nosso Espírito, se nós fôssemos filhos de Deus. Então tem muita gente que, por simples fato de vir no domingo à noite para a igreja, acha que é cristão. Amados, hoje é a sua noite de se arrepender e caminhar com o Senhor. Hoje é a sua noite de você que tem caminhado de qualquer jeito, achando, pelo simples fato de vir aqui domingo à noite, que Deus vai proteger a sua vida, que Deus vai te guardar, irmãos. Deus guarda todo mundo. Deus protege todo mundo. Há anos e anos atrás nem tinha igreja para as pessoas estar dentro, assim como a gente tem hoje. Só que a gente criou uma superstição, achando que se a gente vier no culto domingo à noite, mas não tiver uma relação com o Senhor, isso vai nos beneficiar de alguma forma. Então, as aplicações são como você se relaciona com o mundo. Como você se relaciona com o mundo. A segunda aplicação é, não seja ingênuo nas suas relações com as redes sociais. Terceira aplicação é, quem não nasceu de novo nunca vai poder manifestar essas coisas. Se você não vê isso na sua vida, clame a Jesus por misericórdia nessa noite. Amados, não adianta você esperar que as pessoas no seu trabalho sejam pacientes, não se vinguem, sejam maus funcionários. Elas vão ser, irmão. Não tem jeito, irmão. Parece que a gente anda na vida sem sabedoria, sem entendimento. Se Jesus falou que eu vou trazer a clareza,
para o ambiente onde eu estiver, e às vezes eu fico indignado. Às vezes a pessoa fica indignada, fulano fez isso. Aí eu falo, é isso aí mesmo. Eu não espero que seja super bom, assim, de uma forma maravilhosa, não espero, irmão. A gente sabe que pessoas que não são cristãs também são boas, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que, às vezes, a gente age sem sabedoria. A gente sabe do que acontece, da forma com que Deus falou que o mundo é, e a gente se surpreende com as coisas. É isso que eu estou falando. E agora a gente vai para a nossa terceira lição. O propósito da manifestação dessa nova natureza. Então, a gente viu, primeiro, como é manifestar essa nova natureza. A gente viu que manifestar essa nova natureza é, primeiro, preservar. Segundo, tirar o melhor sabor da vida. Terceiro, clarear. A gente viu como essa nova natureza não se manifesta, o porquê. E por que ela não se manifesta? Por falta de novo nascimento e contaminação. Agora a gente vai ver por que Deus escolheu isso para mim, para você. Qual é o propósito de Deus com isso? Está lá no final do versículo 16. E assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amados, Deus escolheu porque Ele quer ver que os filhos dele fazem o bem para a sociedade. Deus escolheu essa forma, se revelar através da sua vontade, da sua glória. Nós, infelizmente, acreditamos que Deus quer se revelar através do seu poder apenas. Então a gente fica igual os discípulos, Senhor, caia fogo do céu aqui, mate. Não, Deus quer se revelar também através da sua vontade e da sua glória. E o que é, irmãos? A vontade e a glória de Deus. Não sei se você lembra, mas quando você lê Êxodo 33, Moisés pede para ver o quê? A glória de Deus. Aí Deus fala assim, Moisés, você não pode ver. Você não pode ver minha glória. Mas eu vou fazer ela passar totalmente diante de você. Aí você imagina assim, bom, Moisés agora vai ver algo, extraordinário, uma coisa assim de outro planeta e tudo mais. Aí Deus desce numa nuvem e proclama. Ele fala assim, Senhor, Senhor. Deus começa a falar para Moisés, sabe o quê? O que ele é. Então, o que é a glória de Deus, irmãos? É quem ele é o caráter dele. Ele fala assim, Deus, Deus, Senhor, Senhor, Deus onipotente, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus que perdoa o pecado de geração em geração, que castiga também o pecado dos filhos nos filhos. Deus começa a falar para Moisés, sabe o que sobre a glória dele? Moisés, a minha glória é quem eu sou. Eu quero que as pessoas conheçam a minha glória. Sabe como elas vão conhecer? Quando elas verem na nossa vida a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta na nossa vida quando nós somos o que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Amor, bondade. Não é isso que ele falou que eram os frutos do Espírito? Amado, tudo faz sentido. O que Deus está falando é, você quer que a sua família veja a glória de Deus? Ame a sua família. Às vezes você está pedindo, Deus salva, e Deus está falando assim, eu quero revelar a minha glória através da sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus quer ver o bem da sociedade através de você, mas para isso, irmãos, inevitavelmente você vai ter que parar o quê? De viver para você mesmo. Não foi isso que ele falou, que agora a gente morreu? Não foi isso que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, que agora nós estamos mortos para os nossos pecados? E agora nós ressuscitamos em Cristo? Porque, amados, agora é uma nova vida. É uma nova forma de pensar, de agir, de entender como acontecem as coisas. Então, Jesus está falando aqui para a gente que Ele escolheu se revelar através da sua glória, através da sua vida. E a segunda coisa que a gente aprende é que glorifica quem, irmãos? O Pai. Você sabe que no Antigo Testamento não era normal chamar Deus de Pai? O Deus de Jesus Cristo revelou o Deus que é Pai, que é o nosso Pai. E, amados, tem alguma coisa melhor para um pai do que ver um filho que dá a ele orgulho? Não tem. Eu imagino, quando vocês que estão aqui, que têm filhos, veem seu filho sendo elogiado por alguma coisa. Olha, seu filho tem sido uma bênção lá. Isso não glorifica os pais terrenos? Não é bênção para o pai ouvir isso do filho? Não é maravilhoso? Agora, amado, você e eu
temos a oportunidade de glorificar o Pai que está nos céus. Isso quer dizer que eu e você podemos ser o motivo da alegria de Deus. Você pode ser o motivo da alegria de Deus hoje. Isso não está dependendo de mim. Isso é a nossa responsabilidade. E a segunda coisa é, qual o propósito da sua vida? Por que Deus te mantém vivo? Amados, nesse pouco tempo de vida que resta para nós que estamos aqui, por que Deus te mantém vivo? Para quê? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Por que Deus te mantém vivo? Por que para Deus é proveitoso te manter vivo? O que você tem feito para manifestar a glória dele? Responda essa pergunta para você mesmo. Porque, amados, eu não estou falando de ir para Capitão Poço, como se isso fosse uma coisa, nossa, caramba, não. O que eu acabei de falar, isso são coisas simples. Lembre-se que eu falei lá no início, a igreja revolucionou a sociedade quando apenas quando tiveram casamentos fiéis. O homem que não traía a mulher que não traía o homem, que se amavam, que se respeitavam. Isso já é uma coisa extraordinária. Você sabe disso. Você conhece casamentos que precisam desse tipo de influência. Você sabe que você pode ser a glória de Deus para esses casamentos, a resposta de Deus, a manifestação da vontade de Deus para essas pessoas. Amados, é muito mais simples do que a gente imagina. Então, o problema da humanidade, se a gente for pensar, não está num povo, o quê? Que não tem a revelação, como a gente sempre acha. O problema é do mundo. O problema é as pessoas que estão lá fora. O problema da humanidade está naqueles que possuem a revelação, mas não colocam a revelação em prática. A revelação não foi dada para eles, foi dada para nós. Deus quer manifestar isso não através da vida deles. Deus escolheu você que está aqui nessa noite para isso, para manifestar a vontade dEle. E agora a gente vai para as aplicações finais. A primeira é, existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Como eu vim falando, irmão, sobre todo o texto, existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Não está sobre a vida do pastor Marcos, sobre a vida dos líderes, está sobre a sua vida. Nós não precisamos de mais cultos apenas, precisamos de mais cristãos que se comprometam com o seu propósito. Terceiro, o que a nossa vida tem revelado para aqueles que não têm a revelação? Amados, muitas das vezes as pessoas que não são cristãs, elas quando estão de frente com o cristão, elas só veem pessoas preconceituosas, que só sabem falar mal da vida dos outros, e falar, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro, e que você faz isso, não faz aquilo, o tempo todo, só criticar a pessoa porque a pessoa bebe, porque a pessoa fuma, e por causa disso, por causa daquilo. Aí agora eu te pergunto, por que a nossa atitude não é mais propositiva? Por que a gente é tão reativo? Por que a gente não agrega mais? Por que a gente apenas quer afastar as pessoas? Amados, tem muita crítica que as pessoas fazem à igreja que a gente precisa ouvir e analisar. A gente precisa ouvir. Então, o que a nossa vida tem revelado para aqueles que não têm revelação? Às vezes você chega perto de alguns cristãos e parece que, assim, está chegando perto de uma pessoa que não tem alegria alguma. E é impossível, você encontrou o reino dos céus, você encontrou a pérola de grande valor, você diz que encontrou o Deus da sua vida, alguém maravilhoso, que te deu o céu e a terra, e você vive como se fosse uma pessoa carrancuda, que não tem nada de bom para falar para ninguém, que ninguém pode esperar nada de bom de você, que não passa o bem para as pessoas, que as pessoas não têm prazer de ficar ao lado. Você está entendendo? Nossa quarta aplicação, Deus quer ser conhecido pela sua vontade e não reconhecido pelo seu poder. Nós temos sido manifestação da vontade de Deus. Sabe, irmãos, é muito bom quando Deus cura alguém aqui, maravilhoso. Deus quer ser reconhecido pelo seu poder também, mas não apenas isso. Ele escolheu ser conhecido pela sua vontade. Sabe quando ele escolheu isso? Quando ele escolheu se revelar através do amor. Porque pensa comigo, ele poderia fazer o seguinte, ele poderia colocar
Satanás dentro de uma gaiola, um exército de anjos andando aqui na terra e falando, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Todo mundo ia aceitar Jesus. Rapidamente. Imagina a cena, passando aqui, um exército de anjos com Satanás preso numa gaiola, ele falando, quem não vai para o céu, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Opa, todo mundo. Só que ele escolheu se revelar pelo seu amor. Ele escolheu a cruz. Talvez você possa pensar, poxa, mas foi a forma mais difícil. Deus escolheu se revelar através do amor, irmãos, porque Ele é isso na sua essência, Ele é amor. É por isso que Deus é trindade, é por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles têm uma relação. E só um Deus que é um e é três pode ser amor. Pensa, como um Deus que é um vai amar alguém? Como o mundo poderia ter começado com amor, se Deus não tivesse outras pessoas para amar? Deus é amor porque Deus é um e é três, irmãos, e foi isso que a forma com que Ele escolheu se revelar à humanidade, através do amor. É por isso que Ele emplacou o Filho dEle na cruz, por mim e por você. Então não ache que Deus vai querer se revelar através da sua vida de outra forma. Ele quer ver através da minha e da sua vida esse amor. E é por isso, irmãos, que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então ele fala, aqui a mesma coisa que eu estou falando, ele fala, vocês são, presta atenção, isso faz parte da sua natureza, isso é quem você é, isso não é quem você tem que se tornar, vós sois geração eleita, então nós somos aqueles que Deus escolheu. Terceiro, sacerdócio real, nós somos aqueles que podem ter uma intimidade com Deus, que pode trazer Deus à terra, assim como os sacerdotes traziam, espiavam o pecado do povo, nós somos aqueles que podem ter comunhão com Deus, então isso é quem você é. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos o povo que Deus comprou, irmão. Isso é quem nós somos. Você está entendendo? Se nós não entendermos quem nós somos, é por isso que eu falei lá no início, se nós não entendemos a nossa natureza, do que nós fomos criados, do que nós fomos feitos, que nós somos participantes da glória de Deus, nós somos DNA de Deus, nós somos filhos de Deus, nós fomos chamados filhos da luz, nós somos aqueles que são de Deus. Se nós não entendermos quem nós somos, nós vamos entender o que Deus nos chamou para fazer aqui na terra, o nosso propósito. É por isso que tudo, irmãos, se baseia nisso, na nossa natureza e no nosso propósito. Amém? Então, quero que você feche seus olhos agora, eu queria orar com você, nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, que essa palavra, assim como tem sido um incômodo para os meus ouvidos, uma coisa que tem, perturbado a minha mente, me chamado a minha atenção, que ela seja para a vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai, saiam daqui com essa palavra no coração. Que eles saiam daqui, ó Pai, pensativos e reflexivos, que eles são a resposta para o que eles estão esperando aqui na terra. Que eles saibam, Pai, que eles são a resposta de Deus para o casamento deles. Que eles são a resposta de Deus para a família deles, para as mães, para os pais. Eles são essa resposta, Pai. Que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, fazer crescer isso em nós. Porque, Senhor, se for depender somente de mim, se for depender de nós, Senhor, nós não seremos transformados. Por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, transforma nessa noite o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento, faz-nos parecer mais contigo, Pai. Nós te pedimos isso, no santo nome de Jesus. Amém. Amém.